engenheiro civil, mestrando também em planejamento territorial. Esse trabalho aqui, sou eu, meu professor orientador, Carlos Bloch, e o Denis Bertaz-Watashi, também engenheiro civil. Eu e o Denis, nós trabalhamos no Departamento de Projeto de Arquitetura e Engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu estou aqui que eu tenho uma quantidade mínima de materiais a publicar para mim conseguir o título de mestre, né? Então eu já estava trabalhando nisso aqui, né, na fachada da reitoria da UFSC, e eu pensei, achei o seminário aí para me publicar, né? Então o meu trabalho aí remete aí ao prédio da reitoria da UFSC, que vai estar passando por reforma, vai passar por uma reforma, estamos fazendo projeto, nós estamos fazendo projeto, e aí as fachadas da reitoria tem um trabalho feito pelo mosaico em cerâmica, feito pelo artista Rodrigo de Rari, e não tem nenhum material assim dele que ele deixou lá. O Rodrigo é um cara que fazia só croquis e ia lá colando as peças de cerâmica dele. Então nós não temos nada no acervo aí que registre essa fachada, né? Desse modo aí eu já trabalho com fotogrametria. Resolvi usar fotos para fazer esse levantamento, né, dessa fachada. Tá? Pode passar. E lá na UFSC já assim tem um laboratório de fotogrametria, só que ele não é específico para fotogrametria arquitetural, vamos dizer assim. Ele trabalha com todo tipo de fotogrametria aérea, né, assessoramento remoto e tal. Só que aqui eu estou colocando até uns trabalhos que eu achei lá, achei bem legal, que foi de bibliografia para o meu TCC também. A Yanaga trabalhou lá, foi no mestrado dela, ela fez um levantamento de uma igreja lá em Curitiba. A Priscila Ronaltrock, que usou fotogrametria para fazer o levantamento de uma fachada na Fortaleza de Anhembi. Mas a Westphal, ela usou fotogrametria para modelar o centro histórico de São José, onde já tinha uma empresa que tinha dado entrada ali na prefeitura para se construir um prédio, e aí o trabalho dela foi fazer essa modelagem com fotogrametria e colocar o prédio que eles queriam construir e mostrar o quão destoado que ele estava do lugar, né? A Ana Paula Zanetti, ela fez um trabalho de fotogrametria e cadastro em 3 dimensões da universidade lá. E a Lilian Simon, em 2000, ela já fez a ortoretificação de fachadas do Centro Histórico de Laguna. Basicamente, um trabalho se assimila a o último aqui, só que ela usou uma técnica, eu estou usando com a evolução, né? Estou usando um outro método, né? Pode passar. Esse foi o meu trabalho de iniciação científica, foi o levantamento na ilha de Anhatomirim, da nova casa do comandante. Eu usei fotogrametria. No meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz o levantamento do Armazém Vieira. É uma construção histórica, daí hoje era um armazém, que hoje o nome ainda é Armazém Vieira, mas ele é uma casa noturna. E aí ele preservou assim, a fachada. Eu não sei, eu não tinha foto, mas eu não consegui ver se as cores são as mesmas, sabe? Mas os elementos arquitetônicos aqui, os elementos físicos, ele manteve. A cor eu não sei dizer. Mas ele foi colocando internamente, ele modificou tudo, né? E do lado eu usei também fotogrametria para fazer o levantamento de um portão, e ele falou que ele comprou e realmente existiu uma propriedade lá do
um príncipe da Dinamarca lá em Florianópolis um tempo e foi abandonado. E aí o pessoal teve poceiro e tal, e ele comprou num cara um portão de entrada dessa propriedade e colocou do lado da balada onde é que o pessoal entra com os carros, né? Pode passar. Aí, eu abordo aqui 3 métodos de fotogrametria, né? Que é a gente costumava, eu ainda falo em fotogrametria de eixos convergentes. Na bibliografia internacional vai achar SFM, Structure from Motion, né? Que é obter uma modelagem em 3 dimensões, né, de um objeto a partir de imagens em 2D, né? A partir de fotos, por exemplo, né? E agora, nesse trabalho, eu usei um novo software que ele implementa um algoritmo, o SIFT, que é o SIFT, ele é assim, basicamente ele tem que achar os pontos em comum em cada das fotos, né? E o SIFT ele faz isso automático, então a ganho de produtividade assim, foi bem significativo, né? Nos meus primeiros trabalhos lá na graduação eu tive que definir ponto por ponto, né, o que estava, né, linkando os pontos homólogos, que a gente chama, que é os mesmos pontos em 2 imagens, e o SIFT faz isso automático. Pode passar. E o outro método também é a monoscopia. Monoscopia nada mas é assim, definir numa foto um plano e retificar ele, né? Transformar ele, eu posso botar ali a escala, definir a escala dele e consigo tirar todas as medidas a partir do plano que eu predefini, né? Então a área de estudos aí, esse é o prédio da reitoria da UFSC, a parte em cima ali é a fachada leste, fachada oeste, desculpa, mas o meu trabalho por hora a gente fez só a fachada norte, tá? Esse ali é o Rodrigo de Raro, é o artista quem fez esse trabalho. A parte do oeste ali foi antes de eu me formei na UFSC, mas quando eu cheguei lá ele já estava pronto. Esse aqui ele construiu de 2004 até 2008, alguma coisa assim, não sabia dizer bem certinho. Tem muito pouco bibliografia sobre ele, assim, e ele tem vários, assim, em Florianópolis, mosaicos desses espalhados, sabe? Pode passar? Então o material que eu usei aí, um celular, câmera do celular e uma GoPro, só por um efeito de comparação mesmo, assim. Uma trena, porque eu tinha que pegar algumas medidas para definir até o meu trabalho, pôr uma escala no meu trabalho, né? O tripé para estabilizar, né? A câmera, quando eu uso o tripé, a câmera fica bem estabilizada. Minha mão treme bastante, então eu não posso utilizar o tripé. E o software que eu usei foi o Photoscan. Pode passar. Então, a primeira coisa, né, do trabalho é calibrar a câmera. Calibrar consiste em bater aquelas de 6 a 12 fotos da prancha de calibração que o software fornece, né? E aí ali, descarregando o software, roda a calibração e a partir disso aí ele vai definir a distância focal e as coordenadas do ponto principal e coeficientes para a correção das torções, né? A lente da câmera fotográfica ela não é perfeita, ela tem defeitos, assim, né? Leves defeitos. Então, para esse trabalho tem que ser feita essa calibração. Aí, para o planejamento de campo, primeira coisa, eu vou definir assim, o GSD. Eu defini aqui 5 mm. O GSD vocês imaginam a foto é um quadriculado de pontos, né? Cada um com uma cor diferente. A menor dimensão de uma foto digital é o pixel, né? O GSD ele define qual é o tamanho desse pixel em relação ao objeto. Então, a minha imagem, minha ortofoto, vai ter um pixel que ele vai ser de 5 mm por 5 mm. Tá? Aí, a partir disso aí,
eu faço o planejamento de campo, eu tenho que ter uma sobreposição de imagem, né? Cada ponto no objeto ele tem que estar em pelo menos 2 fotos, então eu estou trabalhando com uma fachada, eu tenho que ter uma sobreposição de 60% para garantir, no mínimo, né? Para garantir que os pontos da fachada eu consigo transformar no meu objeto 3D. Pode passar. Mas essa parte aqui esquece, é só essa parte aqui. Eu utilizei o mínimo, no caso eu digo o mínimo que eu tenho que fazer, deu 7 metros, mas eu fui de metro em metro fotografando, tá? Ali já tinha a minha fachada já tinha rodado, e aí eu peguei 3 pontos, assim, delimitei 3 pontos na fachada só, para definir o plano que eu quero que ela apresente a ortofoto, né? Eu posso, por exemplo, depois de continuar esse mesmo projeto e dar a volta na reitoria, e daí de 3 em 3 pontos eu vou definindo os demais planos, né? Aí o resultado final, a ortofoto pronta, né? Então, aqui eu dei um zoom ali numa figura, assim, só para mostrar. Essa parte em branco ali é os rejunte. O rejunte são mais ou menos os 5 milímetros que eu defini como GSD, né? Pode passar. Aí eu fiz uma comparação aqui de produtividade. Tipo, lá em cima, eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Esse levantamento com as 2 câmeras, tá? E o Moto G eu tive que pegar umas fotos a mais por conta da qualidade, né? Mas os 5 milímetros de GSD foram o mesmo para os 2, tá? Só eu mudando de equipamento, eu tenho que fazer um levantamento diferente. Aí eu cheguei lá, a fachada tem 129 metros quadrados, é uma produtividade de 43 metros quadrados por hora. Lá no meu trabalho anterior, em monoscopia, eu fiz 7 metros quadrados com monoscopia e com eixo convergente 9.4. Pode passar. Então, assim, a conclusão que eu cheguei é que a monoscopia, ela não vai ser abandonada, porque se um dia eu precisar de um arquivo lá histórico, ter que fazer uma outra retificação eu posso pegar uma foto antiga, né? Ou se for uma coisa muito simples, assim, uma peça muito simples, porque ela só trabalha em 2 dimensões, ela não vai criar uma modelagem multidimensional. Como aqui eu estava trabalhando com fachada, né, um plano só, eu poderia ter até usado ela. E Structure from Motion, né, que é esse modelo que eu coloquei ali, sem SIFT, já perde toda, já não vai ser usado, né, esse algoritmo de coleta de pontos homólogos automático. Ele já não tem mais, assim, não vejo, né, onde ele usar, né. Tanto é que os softwares novos já estão, todos eles já vêm com esse sistema com esse algoritmo de localização de pontos homólogos, né? E é isso aí. Aqui é a bibliografia. Eu passo de novo. Esse meu trabalho aqui em 2009, fotogrametria a curta distância para o cadastro do patrimônio histórico, foi o estudo do caso da Armazém Vieira, né? Lá se tiver mais assim, quiser aprofundar, eu explico o passo a passo de como ter a foto, como calibrar a câmera. O artigo aqui está mais sucinto, né? O meu TCC está mais bem explicativo. Certo? É isso aí. Obrigado, gente.